Olá, boa noite. Tá balançando aqui, calma aí, pronto. Tauana, Guedes, bem-vindos. Luane, bem-vinda. Nildo, bem-vindos. Nilza. Gente, o tema vencedor para a live dessa terça, toda terça-feira, quando eu faço as lives, eu abro uma votação para vocês escolherem o tema, né? E essa terça-feira ganhou esse tema, Vencendo a Procrastinação. Esse é, né, na verdade, um sintoma muito comum, né, a procrastinação. E ela pode ser, na verdade, vários motivos, né? Ela pode ser sinal, né, consequência de vários motivos, e aí eu separei alguns deles aqui para vocês. Me responde uma coisa antes, gente, tá com eco? Vocês estão me escutando com eco ou o áudio tá bom? Me diz aí. Olha quem toca, que eu também tô parte pra trás. Oi, gente, quanto tempo? Boa noite, pessoal. Tá boa noite? Boa noite, pessoal. Quanto tempo? Ela tá ronronando. Tá ronronando, filho, está com saudade de brincar com o povo? Pode. Vamos só esperar mais um minutinho pra gente começar, dando pessoal tempo de todo mundo entrar. Deixa eu colocar pronto. Me respondam. Vocês estão ouvindo eco? Como é que tá o áudio? Porque eu tô aqui na sala, gente. Minha sala, como a gente tá de reforma, não tem nada. Mas eu achei aqui hoje mais fresquinho, por isso eu vim pra cá. Mas eu tô sentindo que tá um pouquinho com eco. Se estiver atrapalhando vocês, me alertem. Como é que tá o áudio? Tá tudo bem? Vocês estão me escutando bem? Luciana, Nádia, bem-vindas. Eliane, bem-vinda. Tá ok o áudio? Então tá bom. Gente, vamos começar esse tema. Como eu sempre gosto de trabalhar com vocês, eu separei aqui de forma muito didática, né, alguns fatores que podem contribuir para esse processo, né, esse processo de procrastinação, e depois alguns pontos que a gente deve amadurecer, que a gente deve refletir para amadurecer, para conseguir romper esse processo de procrastinação, tá bom? Então a gente vai passar por cada um desses pontos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para perguntar. Se tiverem exemplos também, Adri, olha, eu me identifiquei nesse ponto aí. Eu faço exatamente isso, eu procrastino dessa forma, eu sinto que é por esse motivo. É sempre importante, gente, que vocês estejam se perguntando durante a live aonde vocês se identificam. Então, antes da gente começar, eu quero que vocês ou escrevam no papel, né, ou mentalizem. Quais são as principais coisas que você vem procrastinando? São coisas do seu autocuidado? São metas, buscas da sua vida profissional? São coisas do seu lar? São coisas da sua família? Coisas que você gostaria de fazer com a sua família? De você desenvolver hábitos que você gostaria de desenvolver com a sua família? Né? Porque assim, a gente pode procrastinar em diversas áreas da nossa vida e por motivos diferentes. Então eu quero que vocês já comecem a live refletindo sobre isso, né? O que eu tenho procrastinado, né? Quais são as coisas, os aspectos da minha vida que eu mais tenho procrastinado? Porque aí você tem já isso em mente, já vai ajudar vocês a identificarem aqui, né, nos aspectos que eu trouxe como motivos para essa procrastinação, tá bom? Então, gente, eu tô aqui no chão, então de vez em quando eu vou me mexer um pouquinho, porque as costas, né, de grávida, agora tudo tá um pouquinho mais difícil. Mas vamos lá. Eu sempre gosto de começar a live, tá? Com uma frase. E a frase que a gente vai começar hoje é de Maslow, que fala assim: há sempre a escolha entre voltar atrás para a segurança ou seguir em frente para o crescimento. O crescimento deve ser escolhido 1, 2, 3, infinitas vezes. O medo deve ser superado 1, 2, 3 e infinitas vezes. Por que eu decidi começar com essa frase? Porque muitas vezes uma das coisas que pode gerar procrastinação, né, gente, é a frustração. Muitas vezes as pessoas esperam que na primeira tentativa a coisa já funcione. Que na primeira vez que ela faz, a coisa já esteja rodando, já aconteça. E não é assim. Todo passo que a gente dá
para fora da nossa zona de conforto, todo passo que a gente dá em novidade, né? Então, assim, a gente já começa entendendo que a procrastinação geralmente faz parte de processos que saem da nossa zona de conforto, né? Porque o que a gente está dentro da nossa zona de conforto, o que a gente está acostumado e adaptado, a gente não procrastina, a gente faz, a gente vive, né? A nossa zona de conforto é exatamente o que a gente vive. Então, quando a gente está tendo que sair da nossa zona de conforto, é quando a gente geralmente procrastina. E uma das coisas é exatamente essa fantasia de que as coisas precisam sair de uma forma perfeita. E é de duas uma. Ou a pessoa nunca inicia, porque ela tem o sentimento de que ela não vai conseguir de primeira, e não vai mesmo, e ela morre de medo de falhar. Depois eu vou explicar isso, tá? Passo por passo pra vocês. Ou a pessoa não, né, nem começa, ou a pessoa na primeira frustração desiste daquilo. E aí fica depois procrastinando para tentar de novo. Então a gente precisa entender que qualquer passo fora da nossa zona de conforto é um desafio. E que sair desse processo da zona de conforto exige da gente persistência e não perfeição. Você não vai sair da sua zona de conforto fazendo já da melhor forma. Isso não existe. Você não vai já começar fazendo da melhor forma, fazendo da forma mais adequada, ou da forma mais eficaz, ou da forma mais produtiva. Isso não existe. Você vai sair da sua zona de conforto, né? E você vai iniciar e vai parar e vai tentar de novo e vai ter medo e vai falhar e vai precisar de ajuda e isso é o processo. Então é uma escolha diária. Se construir e se desenvolver, gente, precisa ser uma escolha diária. Não é uma coisa que a gente faz uma vez e pronto, tá tudo resolvido. Não, é algo que a gente precisa entender que é um desafio, já se começa por aí. Eu preciso ter empatia comigo, de entender que aquilo é um desafio pra mim e que tá tudo bem. Às vezes eu quero um desafio pra você, não é um desafio pra mim, mas o que é desafio pra mim não é pra você, porque nós temos histórias de vida diferentes, nós somos impactados de forma diferente, né? Nos desenvolvemos e nos adaptamos ao mundo de formas diferentes e tá tudo bem, tá tudo bem. O primeiro passo é a gente reconhecer que isso é um desafio. Então eu reconheço que isso é um desafio para que eu possa com empatia persistir em superar esse desafio. Aí a gente tá mais perto, tá? Então eu gostei de trazer essa frase para exatamente mostrar para vocês que é uma questão de persistência, de decisão, de escolha diária, tá? E não uma questão de perfeição, tá? Os processos, principalmente os processos emocionais, tá, gente? Uma pessoa não vai chegar aqui na terapia, vai falar, ai, Dri, eu me sinto muito insegura. E aí pronto, com a primeira reflexão que a gente fizer, com a primeira, né, primeiro insight que ela tiver, ela nunca mais vai se sentir insegura. Não é assim. Para que esse processo emocional de como ela se vê, de como ela se sente na vida, de como ela se relaciona, se transforme, ela vai precisar persistir nessas novas formas de estar na vida, nessas novas avaliações. Porque é isso, nós temos uma tendência à zona de conforto, nós temos uma tendência à inércia. O que é inércia, gente? É a tendência a continuar o mesmo movimento. Então, para que a gente mude o nosso movimento, precisa dessa persistência, tá? E isso tem tudo a ver com a compreensão da procrastinação. Vocês vão entender cada vez melhor aqui durante a explicação. Então, vamos lá. Vamos primeiro entender, né, antes da gente pensar nas formas de superar, a gente precisa primeiro entender onde está o nosso problema. A gente não resolve uma coisa que a gente nem sabe o que é, né? Então a gente precisa primeiro identificar como é esse problema, né? Da onde vem essa procrastinação? Como eu disse, gente, a procrastinação ela é um sintoma, né? Ela já é consequência de algo. Então a procrastinação ela pode ser, a gente pode gerar procrastinação, viver em procrastinação por diversos motivos e eu trouxe aqui para vocês alguns deles. Tá? Sempre quando eu tô fazendo as lives, montando, gente, aqui as lives, eu penso qual vai ser a forma mais didática de explicar isso pra vocês. Porque é óbvio, né, que as nossas mentes, elas são muito complexas. As nossas mentes, elas são complexas, elas são inúmeras, né? Então, assim, eu tento encaixar aqui, a partir do meu estudo e da minha experiência, a forma mais didática, né, de compreender e de atender todas essas possibilidades. Mas caso vocês identifiquem uma outra forma, Dri, olha, eu acho que também a procrastinação pode ser por causa disso, fiquem à vontade, falem, tá bom? Eu tentei colocar aqui da forma mais didática para que vocês consigam apreender mais,
né? E se identificar mais. Então, assim, galerinha que tá chegando agora, no início da live, eu pedi pra todo mundo buscar ter consciência de quais são as coisas que mais procrastina, para quando eu estiver falando aqui quais os motivos de procrastinação, você consiga identificar, né, o seu motivo. E isso te ajude, né, nos processos de saída e de rompimento dessa procrastinação. Tá bom? Então vamos lá? Vamos lá. Primeiro ponto que eu coloquei de motivo, né, da procrastinação: insegurança. Dentro desse ponto de insegurança, eu coloquei aqui 3 pontos, tá? Incluídos dentro desse ponto de insegurança, eu coloquei 3 pontos. Por quê? Quando a gente vive inseguro, ou seja, quando a gente vive se sentindo incapaz, menor, sem valor, tudo isso gera insegurança da gente na vida. Seja porque a gente sente que as pessoas não vão aceitar a gente, seja porque a gente sente que a gente não dá conta das coisas, que a gente é incapaz, por diversos motivos. Seja, né, porque a gente não confia na gente. A insegurança tá ali gerando, né, muitos sintomas. Então, a insegurança, uma das coisas que ela gera é o que a gente chama de medo de fracasso. O que é o medo de fracasso, gente? Eu tenho tanto medo de falhar, eu aprendi que falhar me faz tão inferior, que falhar reforça, né, o fato de eu me sentir menor, incapaz. Eu me comparo com as pessoas, ou seja, eu tenho tanto medo de falhar que eu nem começo. Ou seja, isso é o que a gente chama de medo de fracasso. Eu tenho tanto medo de fracassar que eu nem vou começar. E aí é engraçado porque muitas pessoas preferem ficar com o sentimento de que, quem sabe um dia eu dou conta disso, do que verdadeiramente se arriscar e fazer pelo medo de se frustrar e não dar conta, ou de ser mais difícil do que elas pensam, né? Pelo medo exatamente de ter que fracassar para que esse processo aconteça. Porque, gente, o fracasso ele faz parte do caminho. Então, o medo de fracasso, né? Ou seja, falhar, né? É tão grande que eu nem tento, eu nem começo. Para que eu vou começar se eu não vou dar conta? Então, sabe aqueles metas, aqueles objetivos, aquelas coisas que a gente quer muito, mas que lá no fundo a gente sente que não é pra gente, que a gente não dá conta, sabe? Que a gente não alcançaria aquilo. Então, aí eu me paraliso por causa disso. A Valquíria já tá falando aqui que se encaixa nesse. Quem mais se identifica nesse? Quem mais sente que não começa pelo sentimento de que não vai dar conta ou pelo medo de falhar? Por ser uma pessoa mais crítica, exigente, persecutória consigo mesmo, até mesmo perfeccionista, tá, gente? Muitas pessoas que se paralisam são perfeccionistas. Quer dizer o quê? Elas sentem que o valor delas depende de ser perfeitas. Quando eu acho que eu tenho que ser perfeita, eu vou me arriscar muito pouco na vida. Muito pouco. Eu vou tirar de mim muito do meu poder de expansão, de crescimento, de desenvolvimento. Né? Por quê? Porque para que eu cresça, isso exige que eu passe por um processo de imperfeição, de compreensão de que eu sou imperfeita naquilo, de que eu ainda estou aprendendo sobre aquilo. Então aqui, a Luciana falou KRMSP. Qual é o seu nome? Só para eu saber e te chamar pelo nome. Falou também que se identifica com esse processo. Muito bom, gente. Eu quero que vocês estejam aqui na live de forma ativa. Vão se questionando, se perguntando. Eu quero que vocês saiam daqui maiores, mais conscientes, tá? Mais conectados com vocês mesmos. Camila! Pronto, não esqueço mais. Camila, lindo. Com K e 2 L's. Lindo nome, viu? Tá bem? Então, esse é o primeiro ponto que eu coloquei dentro da insegurança, é o medo de fracasso. Agora, a gente tem um outro ponto, que é um ponto muito polêmico. Deixa eu ver só o que o Matheus escreveu. O medo de falhar me trava. Sei que sou bom em tal coisa, mas o medo de algum momento errar me trava. Matheus, eu quero que você perceba, então, se a sua insegurança tem a ver mais com medo de fracasso ou com esse que eu vou trazer aqui pra vocês. Tá? A insegurança também gera, gente, um medo que muita gente não conhece que existe, mas que tá aí atuando na nossa vida, que é o medo de sucesso. Quem já ouviu falar do medo de sucesso? Quem já me ouviu falar do medo de sucesso, já ouviu outra pessoa falando, ou já assistiu algum vídeo meu onde eu falo sobre isso?
Quem sabe o que é o medo de sucesso? Gente, esse é um medo que está muito presente na nossa vida também. Muito. Então, olha só. O medo do fracasso e o medo do sucesso, os dois vêm, tá? Eles são assim, dois lados de uma mesma moeda, tá? Os dois vêm da desqualificação do fazer, ou seja, eu não me sinto capaz no meu fazer. Então, quando eu tô insegura na minha competência e na minha capacidade de fazer, o que isso gera? Me gera tanto medo de fracassar, quanto medo de ter sucesso. Por que medo de ter sucesso? Porque o sucesso me tira dessa zona de conforto. Porque a minha sensação é que eu não vou dar conta de estar nesse lugar ou de que eu não mereço estar nesse lugar, tá? Então eu coloquei aqui, medo de sucesso. É o medo de ser o centro, de brilhar, né? É a proibição de ser visto. Muitas pessoas têm muito medo de ser o centro. Você sabe que um dos mecanismos de defesa mais comum de pessoas que foram agredidas, desqualificadas, né? Agredidas, seja fisicamente, seja psicologicamente, é passarem despercebidas. Muitas pessoas falam isso em consultório. Tudo que eu queria era entrar e sair e ninguém me visse. Quero que ninguém me veja, não quero que ninguém me perceba. Então, muitas pessoas têm a proibição de ser o centro, de serem vistas, de brilhar, porque às vezes tem medo de ser agredida, medo de ser rejeitada, né? Mas também por outros motivos, tá, gente? Muitas vezes eu não quero sair, né? Não quero ter sucesso, não quero sair dessa zona de conforto, de ficar como secundário na vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas personalidades se adaptam colocando o outro como centro e não elas mesmas. Por exemplo, as personalidades como a boa moça, o bom moço. A boa moça e o bom moço entendem que o valor delas depende de agradar o outro. Então, eu ter sucesso não tem a ver com agradar o outro, tem a ver com agradar a mim. Tem a ver com eu viver a minha potência, tem a ver com eu usufruir da minha potência. Então, me tira da zona de conforto de ser uma boa moça. Por exemplo, a vítima, o submisso, né, a personalidade que se vê como vítima, como que essa personalidade vai usufruir do poder pessoal dela e brilhar? Se ela se vê como inferior e incapaz, não vai. Então essa pessoa tem medo do sucesso. Ela tem dificuldade com o sucesso. Sucesso é algo... Às vezes a gente fala, que a gente quer muito uma coisa. Eu quero tanto ter sucesso nisso. Assim como a gente pode falar, eu quero tanto ser amada. Mas a gente não percebe que isso não acontece, não é só pelas coisas externas, mas principalmente pelo interno. Porque às vezes eu falo muito que eu quero uma coisa, mas a minha ação é totalmente contraditória. Ou seja, eu falo que eu quero ir pra lá e as minhas ações estão me levando pra lá. Então a gente precisa ver se as nossas atitudes estão coerentes com o que a gente busca. E se não tiver coerente, a gente precisa então entender que existe ali um nó emocional. Como por exemplo, eu falo, eu quero muito um relacionamento legal. Quero muito um relacionamento legal. Aí, é isso que eu falo, ou seja, para que eu busque uma relação legal, eu tenho que ter essas atitudes que vão pra lá. Mas as minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas buscas, as minhas atrações estão me levando pra lá. Ou seja, eu me atraio por pessoas que me rejeitam, ou por pessoas que me abandonam, pessoas que me agridem, me desqualificam, por pessoas que estão indiferentes a mim. Ou eu tô o tempo todo ali informando pro outro que ele é mais importante do que eu e me auto-abandonando para ter o amor daquela pessoa. Ou eu tô ali o tempo todo controlando o outro. Ou seja, eu tenho atitudes que não são coerentes com essa busca. Eu quero amar e ser amado e tô tendo atitudes tóxicas, abusivas, destrutivas, desprotegidas comigo. Então isso é parte do medo de sucesso. Lembrando, gente, que quando a gente fala de sucesso, a gente não tá falando só de vida profissional. A gente tá falando de vida pessoal, né? Não adianta você estar desenvolvido financeiramente e não se sentir bem com você mesmo e não se permitir viver relações saudáveis, construtivas, né? Seja de amizade, seja de amor. Oiê! Bem-vinda, que bom que você entrou. Percebe? Então, sucesso está muito além da vida profissional, gente. Porque a gente vive num mundo onde, quando a gente fala de sucesso, a gente está falando única e exclusivamente da vida profissional e financeira. Não. Terapeuticamente, emocionalmente, existem muitos outros sucessos, tá?
Então, o medo do sucesso, gente, ele é muito comum. Você sabe que muitas pessoas, né, têm medo de ultrapassar, né, ultrapassar o sucesso dos pais. Então, por exemplo, dar um exemplo aqui sobre vida amorosa, tá? Que existe proibição de ultrapassar. Então, por exemplo, vamos dizer que a minha mãe escolheu ficar com um cara super abusivo. Meu pai era abusivo, né? Mas ela sempre estava lá se vitimizando e coitadinha dela, porque esse pai era abusivo com ela, sei lá, era crítico, desqualificativo com ela, e eu sempre fiquei lá tentando proteger a minha mãe, dele, né? Ou seja, eu logo fui colocada na função de ser salvadora da minha mãe, né? Porque eu vejo a minha mãe como incapaz, vítima do meu pai, e eu vejo ele como uma pessoa ruim, uma pessoa... Aí tá, eu fico nessa função. Depois eu vou pra vida e aí eu começo a ter dificuldade de ter um relacionamento saudável. E aí, ou eu começo a ficar muito solitária, porque eu tenho raiva dos homens, ou eu começo a ficar reproduzindo. Gente, isso acontece muito. Daqui a pouco, quando a pessoa vai ver, ela tá fazendo a mesma coisa que a mãe fazia. Tá lá submissa a um homem. Começa a fazer a mesma coisa. E aí, isso tá relacionado ao medo de sucesso. Sabe por quê? Porque se ela tiver sucesso na relação, se ela escolher um cara legal, né? Se ela decidir se envolver, se entregar e se responsabilizar por essa relação também, não se vendo como vítima, mas estando ativamente nesse processo de uma relação saudável. Sabe o que ela denuncia? Ela denuncia a mãe dela. E ela sai da salvadora da mãe. Porque ela denuncia que aquela relação foi uma escolha. Por mais, gente, entenda, quando eu falo isso foi uma escolha, por mais que seja um processo inconsciente, tá? Porque às vezes é um processo inconsciente. Mas aí, ultrapassar a mãe e ter sucesso no amor, denuncia de que, de alguma forma, tinha outras possibilidades, tinham saídas para essa mãe. E isso a gente pode também reproduzir na vida profissional, a gente pode reproduzir na vida financeira, na autonomia. Então, muitas mulheres ou muitos homens com dificuldade de autonomia, né? Porque de alguma forma isso está ligado, né, a superar pai e mãe. Então, assim, o medo de sucesso, gente, ele obviamente é um medo complexo, mas que está ativamente na nossa vida. Então, naquilo que a gente tem muita insegurança, a gente vai ter tanto medo de fracassar como medo do sucesso. Então, o medo do fracasso paralisa a gente, porque a gente não quer falhar, a gente tem medo de não dar conta. E o medo de sucesso paralisa a gente, porque a gente não se sente merecedor ou capaz de estar naquele lugar. Então, a gente acaba se boicotando, acaba sempre encontrando um motivozinho para não fazer, ou cai nos padrões, né? Familiares que desqualificam a nossa competência, a nossa capacidade, tá bom? Quem quiser, gente, assim, é porque eu não vou ficar muito tempo, né, em cada tema, porque senão a gente não consegue fazer a live. Mas quem quiser, eu tenho, assim, eu acho que uns 2 ou 3 vídeos, incluindo uma live bem profunda, falando bastante sobre o medo do sucesso. Lá, eu tenho até uma série de alguns vídeos falando sobre o medo do sucesso, onde lá eu coloco vários sinais, vários sintomas, né, do medo do sucesso. A procrastinação é só uma delas, tá? É só uma delas. Mas eu falo lá sobre vários sinais. Então, sim, a gente pode querer muito sucesso, mas a gente tem que ver se a gente não tá tendo atitudes, né, opostas a esse caminho que nos levaria ao sucesso. E o que isso tem a ver com a nossa história de vida, que nó emocional é esse que me proíbe ser centro da minha própria vida, ocupar o meu espaço, existir. Porque viver a nossa potência, gente, olha só, isso é uma reflexão que eu gosto muito de fazer. A gente não tá na vida só para sobreviver. Você não tá na vida só para sair do buraco e viver na superfície, né? Se a gente for pensar em termos de altura de desenvolvimento, então assim, a gente muitas vezes busca terapia quando a gente tá lá no buraco. Então a gente tá num processo de muita ansiedade ou de depressão, em processos adoecidos. Aí a gente trabalha e aí você alcança aqui um nível de oquidade. Isso é parte importante do processo, porque você já consegue ter uma vida mais funcional, mais leve, mais saudável. Mas é importante a gente entender que a gente também não tá na vida só para viver o básico.
a gente também pode experimentar a nossa potência, sabe? A gente também pode experimentar a nossa grandiosidade, porque nós somos seres grandiosos. Somos. E se você é humano, você é grandioso. Porque outros seres humanos já te provaram isso, que você é sim grandioso. Porque outras pessoas já fizeram coisas grandiosas e você é igual a elas. A questão está em como você se percebe. Por isso, é um sintoma de insegurança. Então, se eu me percebo ainda de forma negativa, inferior, desqualificada, desmerecedora, não mereço sucesso, não mereço aquilo, não dou conta, sou melhor que o outro, enfim, a gente já sabe, porque eu sempre falo isso aqui pra vocês, que isso são, né, consequências de traumas que a gente ainda carrega. Então, eu fui lá muito agredida e desqualificada na minha infância e hoje eu ainda fico carregando, né, essa ideia de que eu sou incapaz. Ixi, gente, o despertador do outro celular tá tocando lá no quarto. Tá atrapalhando a gente não, né? Deixa que daqui a pouco. Então, eu tô sempre achando, né, que eu tô sempre reproduzindo, exatamente, cara, essas crenças limitantes, né? Vou lá, gente, espera um segundo, só vou lá desligar porque vai ficar adiando, vai ficar tocando de 3 em 3 minutos pra gente, vai ficar enchendo o saco. Espera aí, não sai, fica aí. E aproveita e já vai mandar aviãozinho pra galera que você gosta, que a gente tem muita live pela frente. Um segundo, já volto. Ai, voltei. Prontinho. É mais difícil de levantar e sentar agora com o barrigão. Joaquim já tá pesando aqui. Tá bom, gente? Então deu pra esclarecer um pouquinho mais. Na insegurança, a gente tem medo de fracasso. A insegurança gera medo de fracasso, o que pode ser, né, o que pode estar gerando a procrastinação. Medo de sucesso, que também pode gerar procrastinação. E por último, confusão. Confusão, gente, é o terceiro vilão, né, que eu selecionei, os 4 vilões da saúde emocional. E esse é o terceiro que eu coloco, tá? Semana que vem, então, a gente tem desafio, vai ser muito legal. Gente, vão ser 4 dias seguidos de lives intensas, de muita reflexão. Lembrando que no final eu sempre faço também um exercício com vocês, uma vivência, ou passo um dever de casa. Então, são muito legal, é muito legal esse desafio. E vai ser a 2ª temporada, tá? Desse desafio. E aí a gente vai aprofundar nesse vilão da confusão, tá? No terceiro dia, então vai ser segunda, terça, quarta-feira. Quarta-feira a gente vai estar falando sobre o vilão da confusão. E, gente, por que a procrastinação, ela pode ser um sinal, um sintoma da confusão, desse vilão? Porque quando você não confia em você, você acaba tendo dificuldade de decidir coisas. Você acaba tendo dificuldade de confiar no que você sente, no que você percebe e no que você decide. Então, o que acontece? É aquela pessoa que tá o tempo todo mudando de ideia. Não, talvez seja melhor assim. Não, talvez seja melhor assado. Não, talvez seja assim. Não, não, não. Ah, mas fulaninho falou aquilo. Ah, mas ciclaninho falou aquilo. Ah, mas então, eu não tenho existência, eu não tô presente na vida, porque eu não confio no que vem de mim. E aí, gente, quando a gente não confia no que vem da gente, a gente fica confuso. Por exemplo, tá? Vou dar um outro, porque como a gente fica muito nessa coisa das coisas práticas, tipo profissionais, eu tô trazendo alguns exemplos mais emocionais para vocês entenderem que a procrastinação, ela não afeta só as coisas práticas da vida. Então, por exemplo, eu tô numa relação péssima, tô num casamento péssimo, então assim, tô 10 anos casada, desses 10 anos, 6, né, eu já tô 6 anos já sem gostar dessa pessoa, já querendo sair, enfim. Só que o que acontece? Eu não sei, mas eu vivo uma manipulação dessa pessoa. Como que essa pessoa me manipula? Por que as pessoas conseguem manipular a gente? Porque a gente é confuso. Porque a gente não confia no que a gente percebe. Porque o nosso sentimento, a nossa percepção já falou pra gente, ó, há muito tempo sobre aquilo. Só que a culpa, o medo de estar sendo injusto, um monte de coisa que o outro pode usar como manipulação, inclusive culpar você, te responsabilizar por uma coisa que ele próprio faz, ou que ela própria faz. Fazer você se sentir uma pessoa má, por você estar sentindo a raiva e sentindo o limite que você está sentindo. Muitas coisas
podem gerar essa manipulação, mas todas são consequências da confusão. Então eu tô lá há 10 anos, 6 anos insatisfeita, mas fico porque tô confusa. Então eu já queria me separar há muito tempo, já queria cair fora há muito tempo, há 6 anos. Gente, assim, esses exemplos que eu trago são exemplos reais. Tem gente que tá muito tempo numa relação que não gosta e tá lá procrastinando tomar uma decisão. Por quê? Porque fica confuso. Não posso confiar na minha raiva, não posso confiar no meu sentimento, que é, poxa, isso me faz mal, eu não gosto disso, isso não me faz bem, eu não quero isso. Mas aí vem outro e fala outra coisa, aí vem uma vizinha qualquer e fala, não, tá tão difícil de encontrar um relacionamento, não faz isso, não sai não. Então o outro, as pessoas fora têm um impacto tão intenso, porque assim, gente, tem coisa que só a gente sabe, que só quem vive sabe. E aí, muitas vezes, vamos dizer assim, né, as opiniões do outro não cabem para a nossa vida, porque as opiniões dos outros falam sobre a vida dos outros, não sobre a nossa. Então, muitas das opiniões ou dos conselhos, né, são projeções. São projeções. Você precisa confiar no que você vive, no que você percebe, no que você sente. Senão você vai ficar confuso. E aí você não vai conseguir tomar nenhuma decisão na vida. Como que eu vou persistir? Lembra do texto do início? Que para que a gente construa uma coisa nova na vida, para que a gente rompa as zonas de conforto, para que a gente cresça, a gente precisa persistir. Como que eu vou persistir em algo que eu não confio? Que eu não confio. Que a gente só vai persistir em coisas que a gente confia. Então, se você não confia no que você sente, no que você percebe, na sua capacidade, na sua competência, você vai procrastinar, porque você está confuso, você está perdido, percebe? Então a confusão, gente, ela vai atrapalhar as pessoas na vida profissional. Então tem gente a mesma coisa, que não gosta do que faz, não gosta, já tá lá super infeliz há muitos anos porque não gosta do que faz, de jeito nenhum. Mas toda vez que pensa de sair daquilo, de desenvolver uma nova profissão, ou de ir para outra carreira, ou começa a ficar confuso. Ai, mas será que é melhor? Ai, mas será que eu não tô fazendo besteira? Ai, mas será que... Não confia no que sente. A pessoa às vezes está há 20 anos sentindo aquilo. Há 20 anos. E ainda assim, ela não qualifica o que sente. Como é que vai ser feliz? Como é que vai ser feliz? Como é que vai ter sucesso? Como é que vai se desenvolver na vida? Se mesmo que bate aí no seu coração, se mesmo que você percebe todos os dias, dias após dia, você não confia, você fica confuso e inseguro. Como é que você vai persistir em algo novo desse jeito? Então a confusão, gente, é um vilão muito destrutivo, muito destrutivo. E sim, é uma das coisas que gera procrastinação. Tá bom? Ficou claro? Alguém se identificou com o vilão da confusão? Alguém se identificou com esse motivo que é a confusão para procrastinar? Você tende a pensar algo e depois desqualificar o que você pensa. Você tende a desqualificar os seus sentimentos. Você tende a escutar e dar mais valor ao que o outro fala para você do que o que você mesmo sente e percebe. Quem aí se identificou com esse? Com o vilão da confusão, que gera procrastinação também. Me digam. Alguém se identificou? Vamos continuar, tá? Outro possível motivo da gente procrastinar, gente, é a baixa autoestima. Então, assim, insegurança e baixa autoestima são sinônimos, tá? São sinônimos. Eu só quis colocar aqui de forma mais clara. Ó, a Almeria, né? A Almeria se identificou. Tá bom. Essa é uma das coisas, é um vilão muito comum, tá, gente? Tanto que eu coloquei ele lá, né, nos 4 vilões da saúde emocional. Eu coloquei os que eu percebo que mais são fortes, que mais acontecem, tá? Essa confusão não vem por dependência? Sim, também. É porque, assim, a dependência, ela já é consequência dessa insegurança, tá? Então, assim, quando eu aprendi a me ver sem valor, eu busco meu valor no outro. Eu busco meu valor na opinião do outro, no que o outro acha de mim, no que o outro faz comigo. Então, assim,
sei lá, a pessoa me rejeita, né? Foi inclusive o tema da live de ontem. A pessoa me rejeita e automaticamente ela define o meu valor, porque se ela me rejeitou é porque eu não tenho valor. Eu não consigo, eu não tenho capacidade de perceber que o outro me rejeita porque é questão dele. Ou que ele me trata de uma forma destrutiva ou desqualificativa, porque isso tem a ver com ele, com quem ele é desqualificativo, né? Então, assim, essas coisas estão todas interligadas, tá, Matheus? Também, medo de largar de algo e não dar certo com o outro, né? Então, isso é insegurança, tá? Pode estar relacionado com codependência? Pode, né? Mas, principalmente nesse caso, a insegurança, tá? Tá bom, Larissa. É muito comum, tá, gente? Que vai ser segunda, quarta-feira que vem, quando eu estiver falando do vilão da confusão, eu vou dar muitos mais exemplos, vou aprofundar bem mais, tá? Então, gente, quem não se inscreveu, se inscreve, é de graça. É de graça, gente. É só se inscrever, fazer parte do grupo do WhatsApp, que vocês vão receber o link todos os dias lá no grupo do WhatsApp de cada uma das lives dos 4 vilões da saúde emocional, tá? Vocês vão gostar muito. Quem não participou ainda, tenho certeza que vai gostar. E é um passo de responsabilidade, né? Ou seja, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Assim, a gente muitas vezes quer resultados diferentes, mas a gente não tá ainda disposto a ter novas atitudes. Então, se eu quero, né, viver de uma nova forma, quero ter uma vida leve, quero me sentir mais seguro, eu preciso confiar de que existe essa possibilidade, mas que eu preciso começar a experimentar novas atitudes. E as atitudes se iniciam aqui, ó. Atitudes mentais, o que você pensa. O que você pensa sobre você, o que você pensa sobre os seus sentimentos, o que você pensa sobre a vida, o que você pensa sobre as relações. Essa atitude mental, ela vem antes da atitude ação. Então, a gente tem que trabalhar a nossa mente, tá? Então, eu separei aqui, né, voltando. A baixa autoestima, ela é, né, um tipo de insegurança. A baixa autoestima e a insegurança, né, elas estão envolvidas diretamente, tá? Mas eu separei só porque eu quero falar de um ponto específico, que é o fato de eu não me sentir merecedor. Então, quando eu não me sinto merecedor, gente, o que é isso, se sentir merecedor? É basicamente amor próprio. Quando a gente tem amor próprio, quando a gente se ama, quando a gente quer o nosso bem, e isso é um sentimento, naturalmente, a gente topa os desafios da vida. Porque a gente sente que a gente merece viver nossa potência, nosso melhor. A gente merece. Aí a gente faz. Pensa assim, ó, numa pessoa que você ama muito. Uma pessoa que você ama muito. Você tem muito apreço, seja seu filho, seja o esposo, seja mãe, seja uma pessoa que você ama muito, né? Você não faria atitudes para que ela se sentisse melhor? Não é uma coisa natural? Você querer agradar essa pessoa, você querer comprar um presente, você querer ajudar, você querer fazer parte da vida dela, você se envolver com ela. Não é natural esse movimento de querer que ela viva o melhor? Não é natural que você queira dar o melhor para essa pessoa? É isso que é o amor próprio. Só que é o amor por você mesmo. E por que é tão difícil? Por que é tão difícil ter amor próprio? Porque a gente aprende a gastar toda a nossa energia com o externo. A gente aprende a gastar toda a nossa energia tentando convencer os outros do nosso valor. Então eu me sinto inseguro, ao invés de eu trabalhar a minha relação comigo mesmo para que eu volte a ser seguro, não. Eu me sinto inseguro e agora eu vou ficar me esforçando para que o outro me veja com valor. Eu vou ficar me esforçando para que o outro me aceite. Ao invés de entender que a sua insegurança não vai passar quando o outro te aceita. Sua insegurança vai passar quando você se aceita. Quando você encontra o seu amor por você mesmo. Então, gente, muito do que gera procrastinação é falta de energia vital. É você se sentir merecedor, ou seja, tudo e todo mundo é mais importante do que eu. Então, as minhas coisas eu tô sempre procrastinando. Porque todo mundo é mais importante do que eu. Né? Porque o que as pessoas acham de mim, o valor que eu tenho na vida dessas pessoas é mais importante do que o valor que eu mesmo tenho na minha vida. Então, eu geralmente vou estar colocando tudo e todo mundo com mais valor do que eu, porque eu não mereço, tá? E aí eu procrastino as coisas que são importantes pra mim, né? Então, família, marido, amigos, trabalho, tudo é mais importante do que eu. Né? Então, quando as pessoas falam, né, e isso acontece muito em terapia, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não... Eu falo, gente, tudo isso é prioridade.
Tudo é prioridade na vida. Não, óbvio, né, gente? Quando eu falo assim, não tem dinheiro, não tô falando da pessoa às vezes fazer uma coisa absurda. É óbvio que às vezes a gente realmente não vai ter dinheiro pra fazer algumas coisas, né? Mas a gente sempre tem saídas, tem caminhos, né? Vocês mesmos estarem aqui na terça-feira, 7 horas da noite, depois do dia de trabalho, tendo outras coisas pra fazer. Isso é se dar preferência. É você se sentir merecedor de gastar seu tempo e a sua energia com você mesmo. Ao invés de ficar tentando encontrar a solução da sua baixa autoestima no outro. Não adianta. Não vai resolver, gente. Não vai. Não vai resolver. Não vai. Precisa resolver em você e com você. Tá? Por isso eu coloquei aqui. Baixa autoestima é sim um dos motivos de procrastinação. Porque você tem um vínculo fraco com você. Se abandonar é uma coisa fácil pra você. Tá tudo bem se abandonar. Tá tudo bem não dar preferência pra você. Tá tudo bem fazer mais pelos outros do que por você mesmo. O autoabandono é uma atitude comum, natural. Você merece menos do que o outro. É duro isso, é duro. É duro falar isso, mas isso é real. Muitas pessoas se sentem assim. Muitas pessoas se tratam assim. Quem se identificou aqui com esse sentimento de não merecer, procrastinar por não conseguir se sentir merecedor das coisas boas da vida, de gastar energia e tempo com você. Quem se identificou com essa? E por último, gente, último ponto aqui de motivos, né, para a pessoa procrastinar que eu coloquei, foi a questão da exigência. Essa daqui, gente, ó, Flores, né, falou que sim, a Bela, a Cláudia também sente que sim, né? Que é uma questão de sentir não merecedor. A Almeria também. É normal, tá, gente? Se identifica com mais de um mesmo. Isso daí é normal. O último que eu coloquei, gente, é a exigência. Por quê? Esse daqui, ele é um pouco menos comum, mas ainda assim, algumas pessoas vivem isso. Algumas pessoas chamam de procrastinação uma coisa que não é procrastinação. E por isso eu coloquei aqui, tá? Que é o quê? Pessoas que são muito exigentes, pessoas que querem ser hiperprodutivas, costumam fazer o quê? Fazer listas intermináveis. Elas programam o seu dia para 48 horas, não é para 24, não, é 48, né? Ou seja, são pessoas que são hiperprodutivas, mas que estão sempre insatisfeitas com a própria produção. Por quê? Porque são pessoas codependentes da produção. São pessoas que sentem que o valor delas está ligado diretamente em produzir. Você sabe que essas pessoas se sentem procrastinadoras? Se sentem. Mas nesse caso aqui eu trouxe só para denunciar que isso não é procrastinação, gente. Isso é exigência. Isso é sobrecarga, tá? Não é procrastinação. É limite. Você não vai dar conta de fazer tudo que você coloca nessa lista, é interminável, porque você é um ser humano e você tem limite. Você tem limite físico, você tem limite psicológico, você tem limite emocional, tudo. Você tem limites. Então tem gente que fala assim, ai meu Deus, mas eu vivo procrastinando naquilo, bababá. Tá bom, mas me mostra aí, como é que é seu dia, sua rotina? A pessoa faz 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas. Então assim, ou você, se você quer ter tempo para fazer isso, que você reclama que procrastina, ou você coloca isso como foco, ou você aceita o fato de que você não vai dar conta de fazer tudo que você está colocando nessa lista, por exigir demais de você, tá, gente? Então eu coloquei esse daqui só para denunciar isso, porque tem pessoas que têm esse sentimento, né? Falam, ai, Dri, nossa, eu procrastino demais. Aí quando eu vejo a pessoa fica o dia todo produzindo 1 milhão de coisas, mas o que ela fala que procrastina, ou que ela fala que ela não dá conta, que ela não faz, exatamente porque ela tá sobrecarregada. Tá o dia todo produzindo pra caceta outras coisas, tá, gente? Então aí ou você coloca prioridade numa coisa que você quer, né? Ou você começa a estimular a satisfação de entender que o que você faz no dia é o suficiente, tá? Então, tipo assim, eu nunca consigo terminar todos esses pontos. Não vai conseguir mesmo, não. Que ainda é um ser humano, não é uma máquina ainda não, né? Tá bem? Alguém aqui se percebe
nesse nível de exigência, de hiperprodução, tá? Se alguém se percebe, me diga. Sou psicóloga, isso mesmo, Cláudia. Vamos lá, gente. Agora eu vou passar pelos pontos de como vencer a procrastinação. Esses pontos vão ser um pouquinho mais rápidos porque conforme, né, eu fui falando aqui pra vocês, eu já fui um pouco trazendo essas soluções, né? Denunciando, né, o problema em si e trazendo a solução. Então vamos lá. Primeiro, eu preciso ressignificar a falha. Lembra que primeiro eu coloquei medo do fracasso? Eu preciso ressignificar, eu preciso entender que se eu quero crescer, se eu quero sair da minha zona de conforto, eu preciso passar por um processo de crescimento. Preciso passar por um processo de aprendizado, de amadurecimento, de desenvolvimento. E isso quer dizer o quê, gente? Ser imperfeito. Aceitar a sua vulnerabilidade humana, que é imperfeita. Quando a gente faz as pazes com a nossa humanidade perfeita, a gente fica tão mais poderoso na vida, que a gente não exige mais da gente uma perfeição, a gente topa a falha. Isso faz com que a gente se movimente mais na vida. Então, que vai ser inclusive a última frase, né? Não trouxe essa frase. Mas tem uma frase que fala assim, né? A falha, ela é parte do acerto. E é mesmo. Quando você falha e você tá ali com o objetivo de crescer, de se desenvolver, você usa dessa falha como ponte para o seu acerto. Né? Então, a gente precisa ressignificar, né? Amadurecer. Sair desse processo aí cultural que a gente aprendeu, né, de que falhar é uma vergonha, de que falhar é um problema, de que a gente precisa sair disso, tá? Entender que isso faz parte do processo de caminhada e de crescimento de qualquer pessoa. A gente precisa aprender a lidar com as nossas falhas para que a gente se movimente. Se eu não aceito que eu falho, eu não me movimento, tá bom? Então, a primeira coisa é ressignifique as falhas. Amadureça, aceite e acolha a sua humanidade, faça as pazes com a sua humanidade, né? Rompa esses mitos sociais e culturais de que uma pessoa que falha é uma pessoa inferior. Não. Vai ler autobiografia, gente. Vai ler autobiografia de pessoas de sucesso. São pessoas que falharam muito. Mas por que elas tiveram sucesso? Porque elas se desprenderam disso. Elas entenderam que a questão não é falhar ou não. É como você vive, é como você lida com as coisas da vida, inclusive com a sua própria humanidade, tá bom? Outro ponto, gente, permissão de brilho, permissão de existência. Tem um texto que eu direto posto, direto falo, que fala exatamente, que inclusive Nelson Mandela leu na posse dele de 94, se eu não me engano, que é exatamente o nosso medo de brilhar. A gente tem medo de brilhar, a gente tem medo de existir, a gente tem medo de ter presença, de ocupar o nosso espaço. Por quê? Porque a gente se rejeita. E aí a gente projeta que todo mundo vai rejeitar a gente também. Porque a gente não confia na gente, porque a gente é inseguro com a gente. E aí a gente fantasia que todo mundo vai, então, rejeitar a gente também como a gente se rejeita. Então, brilhar, existir, ocupar um espaço, né, tem que ser algo que você tem que permitir. Hoje, essa criança ferida que existe aí dentro de você, que viveu os traumas, né, de ser desqualificada, de ser diminuída, ridicularizada, ela precisa de um adulto que gere permissão para ela de ocupar o espaço. Senão você vai continuar na vida se escondendo, vai continuar na vida fugindo, né, querendo passar despercebido, colocando o outro como foco da sua vida. Né? Então, o segundo ponto é gerar permissão de brilho, de existência. Eu mereço ocupar um lugar na minha vida e por isso eu mereço brilhar, eu mereço, né, investir nas minhas próprias coisas, tá? Nas minhas próprias demandas. 3, que aí vem a questão da confusão que a gente estava conversando, é confiar em suas decisões, topando o risco de viver. Gente, qual é a decisão certa? Não sei também. Não sei. Agora, você vai estar muito mais próximo da sua felicidade e do seu sucesso confiando na decisão que vem a partir dos seus sentimentos e das suas percepções do que se pautando apenas no que as pessoas acham. Então, tem um monte de gente que escolhe carreira, que é uma coisa super séria, uma coisa que você vai fazer o resto da vida, pelo que o outro acha que é melhor pra ele, não pelo que ele sente que é melhor pra ele. Percebe? Cláudia, já vou ler, tá? Vou ler tudinho que você escreveu.
Tem muita pessoa que fica no casamento, né? Porque as outras pessoas falam que é melhor ela ficar no casamento. Não porque é o que ela sente que é o que ela quer fazer, o que ela sente que vale a pena. Não. Então você precisa confiar mais no que você sente, no que você percebe, né? Para que você possa tomar as suas decisões de forma mais autêntica e coerente com você mesmo. Decisões pautadas a partir do que você é. E não a partir do que as outras pessoas são, ou pensam, ou acham, ou sei lá o que. Tá? Então esse é um ponto importante. Né? Incentivar, cultivar autoconfiança. Se dar mais ouvido. Tá? Se comprometer mais, ser mais fiel a você. Um dos grandes desafios da vida, gente, é a gente viver coerente. Coerente com nós mesmos, né? Número 4. Trabalhar a relação consigo mesmo, desenvolver amor próprio. Pra quê, gente? Pra você se sentir merecedor de gastar sua energia e o seu tempo com você. Se você se vê sem valor, se você se vê não merecedor, por que você vai gastar energia com você? Então, esse processo de priorização da sua vida, gente, não é egoísmo. É responsabilidade. Sabe por quê? Porque o outro, ele não tem responsabilidade de te fazer feliz. Essa é uma responsabilidade sua com você mesmo. Sua com você mesma. Se priorizar, então, não é egoísmo. É responsabilidade de fazer por você algo que só você pode fazer por você. Senão não adianta, você não faz por você o que você deveria fazer e aí daqui a pouco você tá super frustrado porque o outro também não tá fazendo. Também não vai fazer e nem é responsabilidade dele fazer. As pessoas em sua volta que te amam, elas podem te dar apoio, suporte, etc. Mas a decisão é sua. Só você pode. Tem coisas, gente, que só a gente resolve na nossa vida. Eu costumo falar isso para os meus clientes. Eu sou instrumento, eu sou ferramenta. Eu não decido a vida de ninguém. A pessoa que faz terapia, ela tem que estar decidida. Querer sair da zona de conforto, gastar energia consigo, romper padrões destrutivos, estar ativa na sua vida. E isso vem com amor próprio. Vem com o sentimento de que você merece gastar seu tempo, sua energia, seu dinheiro com você mesmo. Tá bom? Então essa é parte do que vai te ajudar a vencer a procrastinação quando o motivo é baixa autoestima. Tá? E quinto e último, né, gente, forma da gente vencer é valorizar as ações que a gente faz. Aí entra um pouquinho naquela questão da exigência que eu tava falando. Então, vencer esse sentimento de que você nunca tá fazendo o suficiente, dessa insatisfação eterna de uma pessoa que é exigente, né, e de que acha que nunca tá fazendo o suficiente, é você começar a qualificar mais a sua humanidade, entender que você é um ser humano que tem limites, para que você possa estar mais satisfeito com tudo que você faz. E entender que, na verdade, isso não é procrastinação, isso é exigência, rigidez, agressão com você. Independente do quanto você faz, você está lá sempre se criticando e se agredindo. E aí você fica com esse sentimento do quê? De que você não dá conta de fazer tudo, mas na verdade você já está fazendo é muito. Tá? Então tem que ficar atenta a isso e ressignificar isso para que você possa se sentir satisfeito e feliz na vida. Tá? Não adianta só fazer, mas sim o valor que você dá nesse fazer. Então isso tem tudo a ver. Tá? E, gente, pra fechar a live de hoje, eu separei uma frase de Freud que eu gosto muito. Aí eu vou trazer aqui pra vocês. Que é uma frase muito reflexiva. Ela é bem curtinha, bem pequenininha, mas muito reflexiva na compreensão do que é o processo de autoconhecimento. Porque o que acontece? A gente muitas vezes está na vida reproduzindo padrões insatisfeitos, né? Mas a gente não para se envolver com aquilo. A gente não para tentar entender aquilo. Porque entenda que, mesmo que você não tenha consciência, os processos estão acontecendo aí dentro de você. E que você só vai conseguir mudar esses processos internos se você parar para se envolver, para querer entender você mesma. Às vezes a gente tem uma disposição de querer ouvir o outro, de entender o outro, de compreender, de querer saber da vida do outro, de tudo com o outro, e não tem com a gente mesmo. Não tem com nós mesmos. Porque o processo de autoconhecimento é autoenvolvimento. É você ter, né, a busca, a intenção de se conhecer melhor, de entender os seus processos para que você possa viver o melhor. Então, Freud fala assim: existo
onde não penso. Quer dizer o quê? Que o fato de você não pensar sobre algo não quer dizer que ele não esteja lá. Não quer dizer que não esteja lá te impactando diretamente. E para que você mude esses processos, verdadeiramente, você tem que querer se envolver, tá? Por isso o convite, gente, de todo mundo que tá aqui, participar, tá? Do desafio dos 4 bilhões da saúde emocional, porque isso é você se envolver. É você querendo buscar, investir seu tempo e sua energia em querer buscar soluções e compreensões que mesmo você não fazendo, elas estão aí te impactando, definindo o seu destino, definindo a sua sorte. E aí eu coloco em muitas aspas, né? Porque muitas vezes isso que a gente chama de destino e sorte, a gente está agindo ativamente neles. A gente só não pensa sobre isso, tá? Então a frase, existo onde não penso. Quer existir melhor? Comece a pensar para que você possa ter ação, poder. Como é que eu vou transformar uma coisa que eu nem penso, que eu nem sei, que eu nem estou lá envolvida? Não muda. Então, se eu quero, né, consequências, se eu quero vivências novas, se eu quero novas coisas na minha vida, eu preciso entender que eu preciso ter novas atitudes, tá? Lembrando que essas atitudes começam aqui dentro, na nossa mente. Tá bem? Então, aprender nova forma de se ver, de se tratar. Tudo que eu coloquei aqui, né, gente? Se envolver de uma nova forma consigo mesmo, se perceber com outro valor, ressignificar a falha. Tudo isso é você existindo em lugares que antes você não pensava. E aí a gente tá aqui exatamente para isso, para pensar, tá? E para ter mais poder nessa existência. Combinados? Então, gente, o link do desafio tá aqui, tá? Tá aqui na bio do meu Instagram. É só acessar lá o link. Facinho demais fazer o cadastro, tá? É só colocar seu nome e seu e-mail. E aí logo depois já vai abrir um botãozinho para você participar do grupo de WhatsApp. Vai lá, participa do grupo de WhatsApp, que semana que vem, segunda, terça, quarta e quinta, a gente vai estar juntos, fazendo ainda mais, muito mais reflexões, de forma muito mais aprofundada, tá? Porque eu falo sobre cada um desses vilões em cada um desses dias, tá bom? Combinado? Cláudia se identificou bastante, Cláudia, Então, Cláudia, bem indicado que você faça, tá? O desafio, você com certeza vai gostar bastante. É grátis, tá, gente? Gratuito, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar no direct. Qualquer dúvida, tá? Fiquem à vontade, me chamem aqui no direct, na mensagem privada, que a gente bate um papo por lá também. E, gente, a live de ontem já tá lá no YouTube, tá? Então, quem não conseguiu assistir a live de ontem, onde a gente falou sobre aceite a rejeição e liberte-se, né? Quem não assistiu a live de ontem pode ir lá, tá? Que já tá lá no meu canal do YouTube, tá bom? Um beijo no coração de cada um, diamantes maravilhosos. Ai, que legal, a Lu já tá inscrita e a Nádia também. Que bom. Semana que vem a gente vai estar aí, ó, intensivão. Essa semana a gente não tem mais live, a gente só teve ontem e hoje, que são as nossas 2 lives tradicionais, né? Que a gente geralmente faz. Mas semana que vem, 4 dias. Vai ser maravilhoso. Ai, que legal, Edmundo. Seja muito bem-vindo, viu, ao time dos diamantes. Estamos aqui, né, descobrindo o nosso brilho, investindo em nós, tá? Fico muito feliz que você tenha gostado. Espero que você continue aqui com a gente muitas e muitas outras vezes, tá bom? Ai, que bom, Gi. A Gi também já tá inscrita. Legal, vai lá, Edmundo também já se inscreve, tá bom? Vai lá, se inscreve, gente, é gratuito. Pra semana que vem a gente ter aquela semana bem profunda, sair transformado, tá bom? Um beijo no coração de todos. A gente vai se falando aqui pelos stories e até semana que vem. Beijão.